Imagine embarcar numa nave espacial com destino à Estação Espacial Internacional, sabendo que, pelos próximos 12 meses, sua casa será o espaço. Foi exatamente isso que aconteceu com os astronautas Scott Kelly, dos Estados Unidos, e Mikhail Kornienko, da Rússia. Eles toparam o desafio de viver durante um ano inteiro a mais de 400 quilômetros da Terra, numa experiência que ficou conhecida como a Missão de um Ano. O objetivo? Investigar como o corpo humano reage a uma longa permanência no espaço. Afinal, se quisermos ir a Marte ou além um dia, precisamos entender todos os efeitos que a microgravidade, o confinamento e a radiação provocam no organismo. E olha que o estudo foi além dos exames de rotina. Durante a missão, mais de 400 experimentos científicos foram realizados a bordo da estação, com os próprios astronautas servindo de cobaias. Eles passaram por coletas de sangue, ultrassonografias e até receberam a primeira vacina aplicada fora do planeta. Mas o caso de Scott Kelly tinha um ingrediente extra que chamou a atenção dos cientistas. Ele tem um irmão gêmeo idêntico, Mark Kelly, também astronauta, que ficou aqui na Terra durante todo o período da missão. Essa coincidência virou uma oportunidade única para a NASA, comparar em tempo real o corpo de um ser humano no espaço com o de seu irmão gêmeo na Terra. Assim, enquanto Scott enfrentava as condições extremas da estação, Mark passava pelos mesmos exames aqui em solo firme. Os resultados dessa comparação ofereceram pistas valiosas sobre os impactos do espaço na genética, na imunidade e até na saúde mental. Uma das grandes perguntas que a missão queria responder era: é seguro ficar tanto tempo assim no espaço? Afinal, uma viagem a Marte pode durar cerca de um ano só na ida. Além disso, havia uma preocupação crescente com um problema que já vinha sendo relatado por outros astronautas: a perda de visão durante missões prolongadas. Logo nas primeiras horas de viagem, os desafios já começaram. A viagem até a estação dura apenas algumas horas, mas os primeiros 8 minutos com o lançamento do foguete são de pura tensão. Quando chegam à órbita, os astronautas começam a sentir os efeitos imediatos da microgravidade. O corpo, acostumado com a gravidade da Terra, entra em confusão. O labirinto, aquela parte do ouvido responsável pelo equilíbrio, não sabe mais como interpretar os movimentos, já que os fluidos internos ficam flutuando. Resultado: enjoo, desorientação e mal-estar nos primeiros dias. E as mudanças não param por aí. Sem a gravidade puxando a coluna para baixo, os discos entre as vértebras se expandem e os astronautas podem crescer até 5 centímetros. Parece bom, mas na prática, isso costuma vir acompanhado de dores nas costas. Além disso, o corpo começa a eliminar líquidos rapidamente. Só nas primeiras 24 horas, eles chegam a urinar até 2 litros de água. Isso acontece porque, na ausência de gravidade, os fluidos corporais se acumulam na parte superior do corpo, principalmente no rosto, deixando aquela aparência clássica de cara inchada. Com o passar das semanas, os efeitos de longo prazo começam a aparecer. Um dos mais preocupantes é a perda de massa óssea. A falta de impacto e de esforço físico faz com que os ossos fiquem mais frágeis, perdendo de 1 a 2% de densidade por mês. Para ter uma ideia, se alguém passasse 2 anos em Marte, poderia perder até metade da resistência óssea. O problema é que essa perda nem sempre é totalmente recuperável depois do retorno à Terra. Os músculos também sofrem. Sem o esforço de sustentar o próprio peso, eles começam a atrofiar. Mesmo com uma rotina rígida de exercícios diários, que inclui esteiras adaptadas, bicicletas e equipamentos de resistência, os astronautas ainda perdem força e massa muscular. Outro desafio curioso é a alimentação. No espaço, a fome simplesmente desaparece. Eles comem cerca de 30% menos calorias do que o necessário, e até hoje os cientistas ainda não sabem exatamente por quê. Pode ser por conta da alteração no paladar,
da constipação intestinal ou até da mudança na flora intestinal. Como o ar dentro da estação não circula como na Terra, os aromas da comida não se espalham tão bem, e isso também diminui o apetite. Mas talvez uma das descobertas mais surpreendentes da missão tenha vindo da análise genética de Scott Kelly. Embora seu DNA não tenha sofrido mutações, a forma como os genes dele se expressaram mudou bastante. Alguns genes que estavam adormecidos na Terra se ativaram no espaço. O corpo começou a produzir mais proteínas de certos tipos, alterando o funcionamento de diversos sistemas fisiológicos. Um dado que chamou a atenção foi o alongamento dos telômeros, aquelas estruturas que protegem as extremidades dos cromossomos e que estão relacionadas ao envelhecimento. Durante a missão, eles ficaram mais longos, mas voltaram ao tamanho normal pouco tempo depois que Scott retornou à Terra. Outro efeito preocupante foi o aumento do dano ao DNA causado pela radiação espacial. Mesmo estando dentro da órbita protegida pelo campo magnético da Terra, a ISS recebe uma quantidade de radiação dezenas de vezes maior do que aqui embaixo. Durante o ano em órbita, Scott foi exposto ao equivalente a cerca de 10 radiografias de tórax por dia. Isso aumentou consideravelmente o risco de mutações celulares e, no futuro, doenças como o câncer. E tem mais. A redistribuição de fluidos no corpo, somada ao aumento da pressão dentro do crânio, causou danos ao nervo óptico de Scott Kelly, prejudicando sua visão de forma permanente. Essa condição, que já havia sido observada em outros astronautas, ganhou mais atenção e passou a ser uma das principais preocupações para missões de longa duração. A missão de um ano terminou, mas os dados coletados ainda continuam sendo estudados por cientistas ao redor do mundo. O que ficou claro é que o espaço realmente impõe desafios enormes ao corpo humano. Mas, ao mesmo tempo, essa experiência trouxe aprendizados fundamentais para o futuro da exploração espacial. Cada exame, cada desconforto e cada descoberta vivida por Scott e Mikhail nos aproximou um pouco mais do sonho de, um dia, colocar os pés em Marte.